Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live de segunda-feira. Todas as segundas a gente faz live e aí eu conto com vocês aqui, com a presença de vocês para a gente discutir alguns assuntos comuns da cirurgia pediátrica. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar me apresentando, já que tem muita gente aqui nova no Instagram. Meu nome é Érica Aguiar, eu sou cirurgiã pediátrica, sou especialista em hérnias e fimoses, que são as doenças mais comuns da infância. E todas as segundas-feiras a gente faz essas lives aqui para orientar, né, principalmente as famílias sobre essas doenças, sobre os sintomas, sobre os diagnósticos, sobre como é a cirurgia, né, como é o pós-operatório. Então a gente tira muita dúvida aqui e é muito legal porque chega muita gente. Desculpa. Muito legal porque chega muita gente aqui no meu Instagram me fazendo várias perguntas e também me falando, né, que fez o diagnóstico nas suas crianças por causa de alguma informação que eu dei aqui nas lives, né? Então, por isso que a gente sempre fala sobre esses dois assuntos, que são geralmente os principais. Tem gente aqui entrando, dando boa noite. Ó, meu anestesista pediátrico tá aqui também. Meu anestesista preferido, né, Pedro? Depois ele vai fazer uma live também comigo falando sobre anestesia na infância, para vocês perderem um pouquinho o medo aí da anestesia infantil. Então, gente, atualmente eu atendo em Vitória da Conquista, eu atendo em 3 clínicas pediátricas, tá? Eu atendo na Soped, na Clínica Afeto e na Clínica de Doutora Maria Amélia. Mas tem um telefone da minha secretária e ela sempre orienta vocês, né? Ver qual é a preferência de vocês para atendimento nessas clínicas. Essas clínicas, como eu falei, são clínicas pediátricas e são clínicas que têm toda a estrutura para receber nossas crianças, né? Com maior carinho aí, tanto as crianças quanto as famílias dessas crianças, tá? E hoje o nosso tema é sobre as hérnias na infância, né? E como saber se o seu filho tem a hérnia ou não. Eu sempre brinco que quem faz os diagnósticos das hérnias, né, na infância são os próprios pais. Só que existem alguns detalhes que só o especialista mesmo para diferenciar uma hérnia inguinal de outra patologia, né, de outra doença. E eu vou falar para vocês aqui quais são essas doenças, o porquê que precisa da avaliação do especialista, por que é importante, né, essa avaliação. E qualquer pergunta que vocês tiverem aí, podem ficar à vontade, tá? Então vamos focar hoje mais no diagnóstico, o que eu olho, né, durante a consulta. E para que vocês entendam, né, essa parte do diagnóstico, eu vou dar só uma introdução para vocês sobre o que é hérnia, né? O que pode acontecer, né, se não operar essa hérnia, quais são as hérnias que fecham, quais as que não fecham. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, para a gente focar aí no diagnóstico, tá bom? Então, primeiro, gente, o que é uma hérnia? Uma hérnia, geralmente, é o quê? Você tem um orifício que deveria estar fechado, então essa criança deveria nascer com esse orifício fechado, porém, por algum motivo, ele nasceu com esse orifício aberto. E isso acontece, né? Isso predispõe, na verdade, a saída de uma estrutura que está dentro da barriguinha, e ele sai dessa cavidade para outra cavidade. Então, ele sai, por exemplo, uma hérnia de umbigo, um intestino, ele pode sair da cavidade abdominal, né, de dentro da barriguinha, e sair por esse orifício que está aberto, né, e ficar ali fazendo uma protuberância na região do umbigo. A mesma coisa pode acontecer com a hérnia da virilha. Então, esse canal, como ele está aberto, né, a gente tem um saco ali aberto, a gente pode sim ter a mesma situação. Uma estrutura que está dentro da cavidade abdominal, sair por essa região, né, passar por esse canal inguinal e causar uma protuberância nesse local aí da virilha, tá? E pode também ter outra estrutura, por exemplo, nas meninas é muito comum o ovário entrar nessa região do canal inguinal e inclusive podendo causar até encarceramentos nesse local, tá? Que eu vou explicar também um pouquinho mais na frente. E assim, o que a gente tem que entender das hérnias, né? As hérnias, gente, elas são congênitas, né? A maioria das hérnias na infância, elas são congênitas. O que é isso? As crianças, elas já nascem
com essa hérnia. É muito difícil você ter hérnias adquiridas na infância. Pode acontecer sim. Inclusive, é mais comum, por exemplo, em pacientes que têm um abdômen, né, uma pressão abdominal maior. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quem já viu crianças, né, que têm hidrocefalia, que é um líquido na cabecinha, e às vezes o neurocirurgião tem que botar um caninho, né, que a gente chama de DVP, dessa cabecinha para a barriga. E aí esse líquido que está aqui na cabeça, ele fica drenando para a barriga. Então, a barriguinha está cheia de líquido da cabecinha. Então, essa pressão na barriga é uma pressão maior. Então, essa criança, ela tem uma chance maior de adquirir uma hérnia, tá? Mas são casos mais específicos. A maioria das hérnias na infância, tanto as hérnias umbilicais, quanto as hérnias epigástricas, quanto as hérnias da virilha, elas são hérnias que a criança nasce com ela, tá bom? Outra coisa importante da gente falar, porque às vezes, né, eu recebo perguntas tipo assim, doutora, só tem hérnia em menino? Porque eu vejo você falar muito de hérnia em menino, mas não, tá? A hérnia na menina, ela também pode acontecer, mas a proporção, né, é maior realmente em meninos. É uma proporção de tipo 4:1. Então, de todos os acometidos, 4 crianças são meninos e uma criança são meninas, tá? Então, realmente, a proporção, ela é realmente maior mesmo, tá? E essa incidência, a incidência, né, de encarceramentos, ela geralmente é no primeiro ano de idade ali. Então, por isso que sempre quando a gente faz esse diagnóstico, a gente, dependendo do tipo de hérnia, né, a gente indica ou não cirurgia, né? E por esse motivo, porque ela tem um encarceramento maior no primeiro ano de vida, quando são hérnias inguinais, tá? Aqui, Mary que falou, meu filho tem 2 anos, está com testículo retrátil e fimose. Já fico aflita só de pensar na cirurgia. Eu imagino que vocês ficam mesmo, mas assim, eu vou falar um pouquinho aqui da cirurgia, espero deixar você mais tranquila, tá? Vou falar um pouquinho também da anestesia, aproveitar que meu anestesista está aqui. Vou falar um pouquinho, né, para tranquilizar vocês e espero, né, deixar você mais calmo aí. Mas um pouquinho mais para frente eu já vou falar sobre a cirurgia, que vai englobar também essas doenças que você está falando aí, que não é o caso que a gente está discutindo, mas também serve para a mesma cirurgia, porque a anestesia é praticamente a mesma, tá bom? A anestesia, né, é praticamente a mesma, tá bom? E quais são, né, essas hérnias que eu falei aqui na infância? Eu acabei citando 3 hérnias para vocês. A hérnia epigástrica, que hérnia é essa? É a hérniazinha que fica acima do umbigo. Essa hérnia geralmente é uma hérnia que causa dor e é uma hérnia que não fecha sozinha. Então, é uma hérnia que é cirúrgica, tá? Então, toda hérnia epigástrica, ela é cirúrgica. Porém, das 3 hérnias mais comuns, ela é a menos comum, tá? Não é muito comum a gente ver hérnia epigástrica, não, apesar de acontecer, né? A hérnia umbilical é uma hérnia mais tranquila. Eu fico muito mais tranquila com a hérnia umbilical. Por quê? Porque a maioria das hérnias umbilicais, até 3 anos, elas se fecham sozinhas. E elas não têm um risco tão grande de encarceramento. Então, é uma hérnia que eu posso esperar esse tempo para a gente definir se vai precisar de cirurgia ou não vai precisar de cirurgia, tá? Então, é uma hérnia tranquila, é uma hérnia que geralmente não traz sintomas como dor, tá? E a hérnia da virilha, que é a mais comum e é a mais preocupante, né? Por quê? Porque é uma hérnia que pode encarcerar e pode trazer consequências desastrosas para a criança, até mesmo chegando a óbito. Eu vou explicar o porquê. Não tô querendo assustar ninguém aqui, tá? Muito pelo contrário. Dificilmente a gente chega nessa situação. Porém, eu sempre falo que toda hérnia inguinal, né? Ela tem que ser feito o diagnóstico o mais precocemente possível. Por quê? Para que a gente evite esse tipo de complicação, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre as complicações dessa hérnia. Doutora Héria, referência com que especialista... Isso. Paula tá falando aqui que eu sou especialista em hérnias e fimoses, isso mesmo. Então, gente, por que a gente indica, né, as cirurgias da virilha? Justamente por causa desse risco de complicação. E é muito mais comum no primeiro ano de vida. Então, é uma hérnia que, independente da idade, eu vou indicar a cirurgia.
ela não fecha sozinha e ela tem um risco de complicação maior. Então, por isso que todas elas são cirúrgicas, tá? Tanto meninas quanto meninos. Agora, se possível, são hérnias que a gente programa para fazer, tá? A gente não faz cirurgias de hérnia na urgência. É difícil a gente passar por essa situação, como eu falei para vocês aqui, somente em casos de complicação mesmo, complicações bem severas. E aí, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, né? Que é o tema aqui da nossa live. Então, como é que eu vou saber se meu filho ele tem hérnia ou não? Gente, por incrível que pareça, quando vocês chegam no consultório, vocês já chegam com esse diagnóstico na mão. Principalmente por quê? Porque quem fica com a criança o tempo todo, quem vê essa criança chorando, fazendo esforço durante as atividades físicas, ou até mesmo durante a tosse, quando essa criança está gripada, são os pais, né? Ou então os avós, ou os tios. Então é importante também, né? Várias vezes eu já recebi paciente em consultório que a criança ficava mais com a avó, e quem percebeu essa alteração foi os avós. Então, por isso que eu sempre falo, às vezes a gente não tem filho, mas é importante a gente ter essas orientações, a gente ter essas informações, né? Porque a gente acaba ajudando outras famílias que tenham crianças, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo da importância aqui dessas lives, porque é uma oportunidade da gente estar discutindo e também de estar conversando aqui sobre esses assuntos, tá bom? Então, como é que, né, que esses pais, eles observam essas hérnias? Geralmente, quando a criança está fazendo algum tipo de esforço, principalmente durante o choro, né, quando são crianças pequenas, elas acabam tendo um abaulamento, ou na região umbilical, ou na região inguinal, ou na região epigástrica, né, que foi o que eu falei, que é aquela outra hérnia que é menos comum. Então, você vê uma bolinha mesmo, você vê tipo um limãozinho, uma laranjinha, né, às vezes pequenininha, às vezes muito grande. A gente tem hérnias umbilicais e hérnias inguinais também muito grandes, que inclusive você vê alteração até no saquinho da criança. As hérnias nas meninas geralmente são hérnias que abaulam menos, porque o conteúdo geralmente é o ovário, então é menor, mas também são hérnias que podem trazer complicações, tá? Então, é isso, né? Geralmente é essa observação que os pais fazem. E eu sempre peço para tirar foto. Por isso que eu falo sempre aqui. Porque às vezes, gente, na hora que a criança chega no consultório, nem sempre esse abaulamento vai aparecer. Apesar da gente fazer manobras, né, para que apareça no momento da consulta, mas nem sempre essas hérnias vão aparecer na hora. Então, é muito importante que, se vocês verem alguma alteração, tira foto, faz vídeo, para quando vocês chegarem no consultório, a gente ter essa informação. E a gente evita também alguns exames, por exemplo, ultrassom, que às vezes é desnecessário, né? Então, isso evita bastante exame, bastante exame que tem custo, né? Financeiro, inclusive. Então, é isso. E aí, quando essa criança chega até mim no consultório, através dessa observação, vocês vão mostrar, né, essas imagens aí pra gente, isso já facilita bastante. Mas a gente também tem o nosso exame físico que a gente faz pra gente observar esses abaulamentos, esses espessamentos na região da virilha. Então, o que que a gente vai observar nessas crianças? Primeiro, gente, ou o próprio abaulamento, porque tem criança que vai chorar durante o exame físico e acaba aparecendo esse abaulamento, aí fica muito mais fácil para mim, mas nem sempre vai ser fácil fazer um diagnóstico de hérnia, exceto, né, quando os pais já trazem esses vídeos ou essas fotos para mim, o que facilita muito o exame. Só que tem outros diagnósticos e outras doenças que podem atrapalhar o meu exame. Então, por isso a importância do especialista avaliar. Então, assim, eu vou notar ou abaulamento ou espessamento. Então, quando eu palpo ali na região da virilha, a gente tem um sinalzinho que a gente chama de sinal da seda. O que é isso? A gente palpa, é como se fosse um tecido passando em cima do outro. Só que isso é muito delicado, tá? Não é toda criança que a gente vai sentir. Quando a hérnia é grande, a gente sente um espessamento até considerável. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico bem tranquilo. Mas tem criança que tem uma hérnia pequena, tá? Um saquinho que não tem um espessamento tão grande e a gente não consegue palpar essa hérnia, tá? Então, aí, quando a gente fica na dúvida, a gente acaba solicitando algum exame para ajudar nesse diagnóstico. Outras coisas que a gente pode fazer, quando a criança, por exemplo, é maior, a gente pode colocar ela de pé e fazer força. Por exemplo, pedir para ela colocar a boca na mãozinha e soprar,
tá? Para fazer força mesmo. Quando ela faz isso, ela faz um esforço abdominal e esse abaulamento também pode aparecer. Quando é criança muito pequenininha, a gente pode colocar ela mais em pezinha, né? E às vezes ela chora mesmo por causa da avaliação da gente. E aí a gente pode observar esse abaulamento na região inguinal ou umbilical. A umbilical geralmente é mais fácil da gente sentir, tá? A gente sente mesmo palpando, mas a inguinal nem sempre ela é fácil assim para ser diagnosticada. E aí, doutor, e quando você não consegue fazer esse diagnóstico, aí a gente vai realmente para a ultrassonografia, tá? Tem muitos pacientes, gente, que já chegam para mim com vários ultrassons. E eu sempre aviso, né? Sempre quando entro em contato com minha secretária, eu sempre falo, avisa para não fazer ultrassom antes de eu avaliar. Porque a maioria eu vou fazer o diagnóstico sem necessidade desse custo do ultrassom. Mas às vezes a gente realmente precisa lançar a mão aí desse exame. Porque é um exame que é menos invasivo, né? O custo é menor. Imagina, a gente tem outros exames também, né? Por exemplo, uma tomografia, mas poxa, você pediu uma tomografia e irradiar a criança para fazer um diagnóstico de hérnia é um pouco demais. Sendo que o diagnóstico, a maioria das vezes, você faz clinicamente, né? Sem precisar de exame nenhum. Então, o exame mais comum, né, que a gente solicita é o exame do ultrassom mesmo. Então, por isso que eu peço sempre, gente, não façam a ultrassonografia antes de vir para mim. Agora, às vezes, também acontece de uma criança já chegar com esse ultrassom para mim, mas foi por outro motivo. Por exemplo, tinha uma dor abdominal que estava investigando. E aí acaba que já foi solicitada essa ultrassom e acabou fazendo esse diagnóstico de hérnia ou inguinal ou umbilical, tá? Então, por isso que eu falo sempre, não precisa pedir esse ultrassom. Eu já peguei, eu tive um paciente uma vez que chegou para mim no consultório com 3 ultrassonografias. E o pior, porque assim, a mãe já tinha o videozinho mostrando, né, a hérnia inguinal, então nem necessitaria de ultrassom, e ela já tinha feito 3. Só que o pior é porque cada uma dizia uma coisa. Então tinha 2 que falava que tinha, e tinha uma que falava que não tinha. Só que era nítido, né, no exame físico, que a criança realmente tinha a hérnia e tinha indicação cirúrgica. Então, por isso que eu falo para vocês, para evitar esses gastos, é muito melhor você marcar uma consulta com o especialista e depois, se necessário, ele mesmo vai fazer a solicitação desse exame, tá? E aí eu falei para vocês que tem algumas outras doenças que podem confundir a gente ali no diagnóstico, na hora que a gente está fazendo o exame. Então, por exemplo, o testículo, né, no menino, ele pode ser retrátil, ou seja, o testículo pode ficar subindo e descendo na região da virilha. Então, todas as vezes que a gente vai avaliar se a criança tem esse espessamento ou esse abaulamento na região da virilha, esse testículo a gente sempre tem que checar se ele está na bolsa escrotal, né, no saquinho. Por quê? Porque pode ser ele que subiu e aí a gente fica achando que é uma hérnia e não é, tá? Porque ela faz uma bolinha mesmo, é uma bolinha que sobe, né? Literalmente, o testículo é uma bolinha. Então ela sobe e fica realmente parecendo uma hérnia inguinal, tá? Então esse é um dos detalhes, por isso que eu falo da importância, né, do especialista avaliar. Tem outros diagnósticos também diferenciais, como por exemplo, as ínguas, tá? É muito difícil ser confundido com íngua, porque as ínguas elas são a região, né, ela é diferente da hérnia, mas às vezes elas são tão grandes que podem sim confundir a pessoa que está examinando. Então é outra patologia, né, outra doença que pode confundir a gente no diagnóstico de hérnia da virilha, tá? Outro caso é quando o testículo ele não tá na bolsa, ou seja, a gente chama isso de criptorquidia, quando o testículo ele não desceu ainda para a bolsa e ele tá ali naquela região da virilha. Então, isso também pode confundir a gente. Então, é por isso que eu falo para vocês sempre da importância, né, da avaliação do especialista, tá bom? Como a gente já falou aqui um pouquinho do diagnóstico, então, só para resumir, o que vocês vão observar, né, nas suas crianças é sempre a região inguinal, região umbilical, região epigástrica, que é acima do umbigo, nos momentos em que suas crianças estão fazendo algum tipo de esforço. Ou tossindo por alguma infecção respiratória, né, algum resfriado, ou então correndo, né, ou então chorando quando é bebezinho menor. E aí vocês vão observar se tem algum abaulamento nessas regiões, tá? Vocês suspeitando disso, já marcam a consulta com o especialista, porque pode sim ser uma hérnia inguinal ou pode ser alguma outra patologia dessas que eu falei aqui,
que a gente precisa também descartar, tá? E aí, né, vou falar rápido, porque nosso foco hoje seria o diagnóstico, né, como é que vocês sabem, eu vou falar rapidamente dos problemas que a gente pode ter, né, com as hérnias inguinais se não forem operadas, ou a hérnia umbilical. E vou falar um pouquinho da cirurgia, até porque apareceu alguém aqui que falou, né, que tinha medo da cirurgia. E vou falar um pouquinho também rapidamente, tá? Então, gente, a hérnia umbilical é o que eu falei para vocês. Como ela traz pouco problema, a gente só define se é cirúrgico ou não a partir dos 3 anos de idade. E é uma cirurgia muito simples, é muito tranquila, tá? Vou falar um pouquinho depois da anestesia para todas elas, como é que funciona, tá? A hérnia da virilha, ela também é uma hérnia, né, que a gente indica independente da idade. Pode chegar para mim um bebezinho de 1 dia de vida, se tiver hérnia na virilha, eu vou indicar cirurgia. Não é igual a hérnia de umbigo, tá? Então, por que eu vou indicar a cirurgia? Porque ela tem um risco de complicações. E quais são essas complicações? Encarceramento. O que é isso, gente? Encarceramento é quando você tem algum órgão que sai de dentro da barriga e passa por esse canal que está aberto e ela fica ali presa nesse local, tá? Quando ela fica presa nesse local, ela fica ali sem sangue, né? Então, se eu ficar muito tempo sem sangue nesse segmento de intestino que está ali, o que pode acontecer? Esse tecido pode morrer. É a mesma coisa que vocês pegarem, né? Eu sempre falo do dedinho, mas pode ser qualquer parte, né? Uma perna, um braço, qualquer coisa. Se vocês apertarem aqui e não deixar chegar sangue nesse local, vocês vão observar que ele vai começar a escurecer. Por quê? Porque não está chegando sangue nesse local. E aí esse tecido ele começa a morrer. Esse é o perigo, tá? Porque quando ele está só encarcerado, ele só está preso ali. Ele está sendo, né? Ele está realmente com restrição de sangue ali, mas ele está apenas preso. Só que a partir do momento que ele fica preso por muito tempo, né? Sem chegar esse sangue aí, ele vai piorando, esse tecido ele vai morrendo e se for intestino, pode inclusive causar perfuração e uma infecção muito grave, tá? Eu já tive paciente, graças a Deus não é a maioria, tá? Que chegou com uma hérnia estrangulada, que é esse caso aí, quando o tecido ele começa a morrer mesmo, e precisou inclusive tirar um pedacinho do intestino dessa criança. Ela ficou bem, graças a Deus depois, mas precisou tirar um pedacinho desse intestino porque realmente apodreceu ali nessa região, onde encarcerou e acabou estrangulando. E como é que eu vou saber, doutora, que está estrangulado? Essa região, gente, vai ficar vermelha, tá? Vai ficar muito dolorosa, né? No encarceramento também é doloroso. Mas você vai ter sinais como se fosse de infecção mesmo. Vermelhidão, fica muito quente. Então, é uma hérnia que a gente precisa realmente operar. É uma emergência cirúrgica, não é nem uma urgência. É pior do que uma urgência, tá? A hérnia encarcerada, não. A gente, com nossa mãozinha mesmo, a gente bota esse intestino para dentro e a gente evita de operar na urgência. Por quê? Porque a anatomia ela tá toda alterada naquela região. Então, até o índice de recidiva, né, de voltar essa hérnia depois é maior. Então, o ideal é a gente colocar essa hérniazinha para dentro e depois a gente resolver, tá? De forma eletiva, programada, com os exames adequados no pré-operatório, tá bom? Então, é por isso que a gente indica as cirurgias nessas duas hérnias. E a hérnia epigástrica, ela é sempre cirúrgica porque ela causa dor, né? Geralmente é uma hérnia que tem muito sintoma e é uma hérnia que não se fecha sozinha. Então, todas são cirúrgicas também, tá bom? Vou falar um pouquinho da cirurgia, porque teve alguém aí que teve dúvida, né? Gente, é o seguinte, são cirurgias relativamente simples, tá? Todas essas hérnias aí. Tem uma duração de 20 a 40 minutos, depende da hérnia. Tem hérnia que demora um pouco mais, mas uma média aí de 20 a 30 minutos, 20 a 40 minutos, tá? Quando a gente faz essas hérnias, quando a gente programa essas hérnias, a gente precisa tomar algumas precauções, né? A gente precisa de exames pré-operatórios e avaliação pré-anestésica. Então, nos exames pré-operatórios, eu sempre solicito 2 exames de sangue, né? Para a gente avaliar se a criança tem alguma infecção, se tem alguma anemia que tem que ser corrigida, como é que ela vai reagir a sangramentos, se ela tem essa capacidade, né, de parar sangramentos. São cirurgias que geralmente não sangram, né? Mas a gente pode ter, sim,
sangramentos e a criança precisa estar bem para parar esses sangramentos, tá? Então, os exames que a gente pede são exames de sangue, são exames simples, exceto quando a criança ela tem algum problema de saúde e a gente precisa complementar com algum outro tipo de exame. Por exemplo, tem crianças que têm problema no coração. A gente precisa, às vezes, pedir eco, pedir eletro, tá? Então, depende muito da criança. E tem outras doenças que a gente precisa complementar com outros exames aí para investigação, tá? E a avaliação pré-anestésica, doutora, serve para quê? A avaliação pré-anestésica, o anestesista, ele vai avaliar essa criança para saber quais são os riscos cirúrgicos, se ele precisa solicitar, por exemplo, uma UTI pós-operatória por causa dos riscos que essa criança apresenta, se ela tem alergia, se ela já fez alguma cirurgia e teve algum problema, alguma reação, alguma medicação, tá? Ele vai avaliar se essa criança tem dificuldade para intubação, caso, né, necessite. Geralmente a gente não faz uso desse tipo de anestesia nos nossos casos, tá? Eu vou falar um pouquinho também disso. Então, ele vai explicar para vocês sobre o jejum, ele vai falar a importância que tem de vocês sempre avisarem, né, sobre a criança, por exemplo, adoecer. Então, tem que avisar para a gente poder remarcar para fazer essa cirurgia com total segurança, tá bom? Então, são essas as precauções que a gente tem. Então, gente, não estou dizendo que não pode ter nenhuma intercorrência, nenhum inconveniente, porém, é muito difícil porque a gente toma muitas precauções antes do procedimento. E aí, no dia nesse dia também, né, o anestesista ele vai explicar para vocês como é que vai ser a anestesia no dia da cirurgia. Quando a gente marca essa cirurgia, como é que acontece? A gente interna essa criança de manhã, opera nesse período da manhã, tá? E aí, assim que a gente termina a cirurgia, o anestesista libera essa criança, né, quando tiver condições, e essa criança vai para o apartamento. Ela vai passar o dia, né, no hospital para a gente observar algumas coisas, a depender da cirurgia. Então, eu vou falar no geral. Se a criança vai comer, se a criança vai sentir dor, se a criança vai vomitar, se a criança vai conseguir fazer xixi, tá? Então, essas coisas que a gente vai avaliar nesse período. E caso essa criança não tenha nenhuma intercorrência, que a maioria realmente não tem, à tarde eu volto para dar alta a essa criança e fazer todas as orientações de pós-operatório. Tá? Quais são os cuidados, né, que vai ter no pós-operatório? Cuidado com ferida, cuidado com alimentação, cuidado com atividades, né, tipo correr, jogar bola, tomar banho de piscina, de mar, essas coisas, né, que eu vou orientar ali no pós-operatório. E aí, voltando aqui só um pouquinho, né, para anestesia, o tipo de anestesia que geralmente a gente utiliza nessas cirurgias mais comuns, né, da cirurgia pediátrica, que é nifimose, a gente vai fazer uma sedação para essa criança dormir, tá? E uma coisa importantíssima que eu sempre friso aqui, sempre faço questão de falar. Os pais, né, ou o pai ou a mãe, eles entram comigo no centro cirúrgico com a criança, né, na sala mesmo onde vai ser realizado o procedimento. Isso deixa tanto os pais mais tranquilos, né, porque eles conhecem aquele ambiente, eles veem que os filhos deles estão sendo monitorizados. Então, quando a criança ela entra no centro cirúrgico, ela vai ter a monitorização de frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão. Então, o anestesista, ele tem ele tem tudo isso, todas essas informações ali na tela, e qualquer intercorrência, eles já identificam e já agem rapidamente, tá? Então, por isso a importância. Então, quando o pai ou a mãe entra dentro da sala, vocês já ficam muito mais tranquilos, né? Não é que ficam totalmente tranquilos, mas vocês conhecendo aquele ambiente, né? Já deixa vocês muito mais calmos, tá bom? E a criança, nossa, é maravilhoso, porque a criança, ela entra com muito menos medo, né? E também tem todas as estratégias que a gente usa, quem me segue aqui sabe, né? Tudo que a gente faz para que as crianças entrem, né, sem medo e saiam, né, durante o dia sem trauma nenhum. E o fato do pai ou da mãe entrar na sala do centro cirúrgico deixa elas muito mais confortáveis. Então, é uma criança que vai precisar de menos contenção, porque às vezes a medicação que faz na máscara deixa ela um pouquinho agitada. O fato da mãe ou do pai estar ali pertinho, muitas vezes diminui até a quantidade dessa sedação que é feita nessa criança. E a necessidade de você segurar, porque as crianças elas ficam muito mais
tranquilas, tá? Com a presença ali do pai ou da mãe, que é alguém conhecido. Imagine aí uma criança, né, entrar no centro cirúrgico e se ver, né, sozinha, né, sem conhecer ali praticamente ninguém. Porque até eu mesmo, quando a criança é maiorzinha, ela até me reconhece, né, com touca, com máscara, totalmente diferente de como ela me viu no consultório. Quando ela entra ali, tá, às vezes quando é pequenininha, ela nem me reconhece, então é como se ela estivesse ali naquele ambiente totalmente sozinha. Então, a presença de alguém que está próximo dele o tempo todo, que é a mãe ou o pai, é muito importante nesse momento aí, tá? E aí a gente faz esse tipo de anestesia, que é a sedação, né? A gente faz com a máscarazinha. Essa medicação, ela tem um cheirinho um pouquinho ruim, então a gente utiliza alguns aromas que são escolhidos pela própria criança, né? Para que amenize esse cheirinho ruim dessa sedação. E até isso a gente tem muito cuidado. A gente só pega o acesso da criança, né, na mãozinha, depois que essa criança está dormindo, tá? Por quê? Para a criança não ver. Porque os traumas, né, relacionados ao ambiente hospitalar estão relacionados praticamente a procedimentos dolorosos, né? Então, por isso que a gente tem esse cuidado também de, após a anestesia, a gente pegar o acesso dessa criança, tá? E aí, nesse momento, quando a criança dorme, a gente leva a mãezinha lá para fora, né? Converso com eles, enquanto o anestesista, ele vai fazer a anestesia local, tá? Que geralmente é próximo da região onde vai ser operada. E geralmente, assim, as crianças, no pós-operatório imediato, né? Que é no mesmo dia ali, dificilmente elas evoluem com uma dor intensa. Pelo contrário, porque ela tá ali sob a anestesia local e sob a analgesia, né? Que a gente faz na veinha. Então, elas ficam muito tranquilas. O que acontece, às vezes, delas ficarem um pouco agitadas, é por medo. Então, às vezes eu tenho crianças, né, que têm fimose, e como tem pontinho no pipi, aí eles ficam com medo de urinar e choram. Então, às vezes a gente acha mesmo que é dor, mas às vezes é até por medo mesmo, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido aí para vocês em relação à anestesia. Eu ainda vou trazer um anestesista para vocês perguntarem para eles e a gente também vai ter uma conversa bem legal para a gente esclarecer esse tipo de anestesia, quais são os riscos, tá? Que aí a gente vai ter uma visão da parte aqui do anestesista para vocês. Alguém perguntou aqui, doutora, meu filho tem 4 anos, o testículo dele não está no saco escrotal, está na virilha. Estou com medo, ele vai ter que operar e ele tem fimose também. Então, né, esse testículo que não desceu, a gente chama isso de criptorquidia, tá? As criptorquidias, elas já têm indicação cirúrgica a partir dos 6 meses de idade, tá? Então, 4 aninhos já passou um bocadinho aí de tempo, né? Ele precisa realmente da cirurgia. Esse testículo, quando ele fica fora da bolsa escrotal, ele fica num lugar mais aquecido e isso é ruim para as células do testículo, tá? Geralmente essas crianças, elas não evoluem com nenhum tumor na infância, mas no futuro ela tem um risco maior. Então, por isso que sempre tem indicação de fazer cirurgia, né, desses testículos que não desceram a partir dos 6 meses de vida, tá? Então, realmente, ele já tem indicação. E se ele tiver fimose, também já tem idade, né? Que a fimose, a gente também indica cirurgia entre 2 e 3 anos de idade. Como ele tem 4 aninhos, se realmente for uma fimose muito fechadinha, né? E não tiver indicação de pomada, aí a gente precisa também operar, mas dá para fazer tudo na mesma oportunidade ali, tá? Na mesma anestesia, no mesmo momento, dá para fazer tanto a criptorquidia, que é esse testículo que não desceu, quanto essa fimose. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma pergunta aqui. Podem perguntar, gente, fiquem à vontade, viu? Eu já tô também finalizando o que eu queria falar com vocês hoje. Eu já consegui explanar tudo aqui, então vocês fiquem livres aí para me perguntar aí o que vocês quiserem, tá? Enquanto vocês vão aí se organizando para perguntar, se quiserem também me perguntar no pessoal depois, não tem problema, às vezes a pessoa fica meio tímida, né, para perguntar aqui, mas eu tô à disposição também, se precisarem. Então, gente, eu vou só conversando aqui com vocês enquanto eu vejo se alguém tem mais alguma pergunta. Então, só para deixar aqui para vocês as informações, toda segunda-feira a gente faz essas lives, geralmente sobre as fimoses e as hérnias, que são muito mais comuns na infância do que outras doenças, né? Então, por isso que a gente discute mais essas duas. Essas lives, elas ficam salvas no meu Instagram, então se vocês quiserem assistir depois,
ou conhecerem alguém que tem alguma criança em casa, né, que tem essa suspeita de hérnia, ou que tem até o diagnóstico já de hérnia, que já tem cirurgia marcada, mas estão preocupados, né? Eu falei também da cirurgia aqui, como é que é. Então, isso aí acalma muito o coração dos pais, né? Eu sou mãe e eu sei muito bem o que é, né, atender um paciente, né? Atender, ó, operar um paciente, né? Então, eu entendo muito vocês em relação a isso. Alguém me perguntou, doutora, você atende CACI? Gente, infelizmente eu não consigo atender, né, por convênios. Por quê? Minha consulta, ela tem uma duração aí de 40 minutos a 1 hora. E eu deixo realmente tudo muito bem orientado. Eu não teria condição de dar toda essa orientação para vocês, né? E essa assistência que eu dou para vocês, se fosse pelo convênio. Então, por isso que hoje eu opto por atender pacientes apenas no particular, tá bom? Então, realmente, eu não consigo atender pelo convênio, né? Apesar de ser um bom convênio. Me perguntaram aqui qual a cidade a senhora atende. Então, eu atendo atualmente em Vitória da Conquista, né? Em 3 clínicas pediátricas. Se vocês precisarem, né? Eu estou à disposição. E meu telefone tá aí na bio, tá? O telefone da minha secretária. E é só, se vocês precisarem, só entrar em contato com ela aí e marcar a consulta de vocês. Nem a cirurgia faz pelo CACI? Não, infelizmente não. Eu não sei se você já observou, né, como é que a gente faz, né, as cirurgias. Então, assim, a partir do momento, né, que a gente faz toda aquela estratégia, né, que eu faço para evitar traumas na infância, a gente tem alguns custos que realmente os convênios eles não têm como suprir. Então, assim, geralmente quando eu opero, né, além de tudo, né, de curativo, que as crianças escolhem, os aromas, as capinhas, né, de super-herói, tudo isso. Além disso, quando eu volto para dar alta à criança, a criança recebe ali um kit pós-operatório, que foi pensado justamente para evitar, né, essa questão dos pais saírem, né, com a criança operada e ter que passar em farmácia. Eu já tive caso, né, logo quando eu cheguei aqui em Conquista, de paciente nem achar, e nem era medicação difícil, mas nem achar a medicação, ficar de farmácia em farmácia procurando. Então, para evitar esse tipo de inconveniente, eu entrego o kit pós-operatório, tá? Então, realmente, o convênio, ele não supre, né, esses custos. Então, por isso que eu opto por fazer particular. Mas se a gente dá nota, né, e tudo, então você pode pedir ressarcimento aí pelo convênio depois, tá bom? E vai ser um prazer aí receber vocês, se vocês quiserem marcar consulta, tá? Aí alguém falou aqui também, ó, Rafaela. Boa noite, doutora. Meu filho tem 4 anos e já fez uso de pomada e não adiantou. Então, Rafaela, eu sempre falo que o uso de pomada em fimose, né? Existem alguns aspectos para a gente considerar. Então, a primeira coisa é a indicação, né? Precisa ter uma indicação realmente certinha, né? Uma conduta bem adequada, porque tem alguns tipos de fimose que não vão resolver com a pomada, tá? Então, tem fimose, por exemplo, de aquela pele esbranquiçada, aquela fimose muito fechadinha, já tem 3 anos de idade, eu sei que aquilo não vai resolver, então não adianta você passar a pomada, tá? E tem outros tipos também de fimose, que não adianta passar pomada, por isso que eu falo sempre que precisa, né, do especialista para avaliar essa indicação, tá bom? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é se a criança usa ou não fralda. Isso aí é um problema, assim, porque eu vejo crianças hoje de 4 meses, pessoal passando pomada. Não é a conduta adequada. Isso aí é um tipo de fimose fisiológica que vai se resolver sozinha, não precisa utilizar pomada nenhuma, tá? Então, outra coisa é a fralda. Então, tem mães que falam para mim assim, doutora, mas ele usa só de noite. Mas não importa, por quê? Porque à noite ele vai ficar a noite toda com aquela fraldinha molhada e o xixi faz grudar esse prepúcio, né? Essa pele do pipi vai grudar de novo na cabecinha do pipi. Então, não adianta. E a outra coisa também em relação à pomada é a adesão, né? Às vezes os pais, eles não fazem certinho, né? Como a gente orienta, e às vezes nem consegue, porque tem criança que realmente é maior e realmente eles não deixam fazer.
tá? Então precisa ver essas 3 coisas aí, tá? Pra gente ver por que que não tá dando certo. Porque pode ser também que seja que não tem indicação, tá? Então a gente tem que avaliar para realmente ver se continua com a pomada ou não, tá bom? Ou já indica cirurgia. Talvez seja um caso já de cirurgia mesmo. Em caso de plano, internamento pode ser pelo plano, honorários médicos particular. Olha, é muito difícil, né, a gente conseguir isso, tá? Muito difícil mesmo. Mas, alguns planos eu já consegui. Internamento, né? O honorário não. O honorário é particular mesmo, o honorário tanto do cirurgião como do anestesista, tá? Agora, o internamento eu já consegui pelos planos, tá bom? É uma tentativa, a gente pode sim tentar. Qual a melhor maneira de usar a pomada? Então, a pomadinha, eu gosto sempre de orientar isso no consultório, porque às vezes eu vejo, né, os pais, eles têm medo de puxar a pelinha. E não é puxar pra, tipo, machucar, não é isso, tá? Tem que ser de forma gentil, é puxar até onde dá. Pra você expor ali o que realmente tá solto, até onde tá solto, tá? Então, você abaixa essa pelinha toda, tá? Sem fazer força, porque massagem hoje a gente não deve fazer. E aí você passa essa pomadinha ali onde tá coladinho e volta essa pelinha pro lugar. Então a forma correta de se usar a pomada é essa. E a gente faz esse uso por 2 vezes no dia. A gente faz um uso de 30 dias primeiro e aí a gente reavalia o paciente. Mas realmente precisa da avaliação do especialista para ver se tem indicação mesmo, porque tem paciente que já vai ter indicação cirúrgica e não de pomada, tá? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Fica à vontade. Acho que agora foi, né? Muito obrigada por nada. Se precisar de alguma coisa também, é só mandar mensagem, tá? Que a gente conversa mais também por lá. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Até esse horário. Vocês me aguentaram aí há 40 minutos. Mas foi muito legal nossa conversa aqui, várias perguntas interessantes aqui sobre o tema e também de outros temas, né? A live vai ficar salva, né? Como eu falei para vocês, se vocês conhecerem alguém ou tiverem alguma dúvida, quiserem assistir novamente, né? E conhecerem, né, algumas famílias que têm essa doença, encaminha para essas famílias, né? Encaminha porque às vezes eles também olham o Instagram, veem outros temas também ali nos conteúdos que eu posto. E isso aí é de muita valia para eles. Eu recebo muito paciente no meu Instagram, né, que faz diagnóstico através dessas lives, através de caixinha de pergunta, através desses conteúdos, né, que eu venho colocando aqui no Instagram. Aqui. Doutora, meu filho ele tem 10 anos. Pela idade, eu como mãe estou observando que ele não tem um desenvolvimento no pipio. Entendi. Você acha que não está desenvolvendo normalmente, né, o tamanho do pipi. Gente, ó, esses casos aí, ultimamente, inclusive, eu estou recebendo bastante mensagem sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que ver é se essa criança ela tem um sobrepeso, tá? Ou uma obesidade, porque a maioria dos casos que as mães vêm me perguntar, a gente tem essa comorbidade associada. Então, o que que acontece? Quando a criança ela tem, né, ela é gordinha, esse pipio fica escondido ali na gordura, nessa gordura ali pré-pubiana, né, que é a gente tem o pubis, né, que é ali o ossinho, e acima daquilo ali, como tem muita gordurinha, ela acaba escondendo o pipi. E aí, quando eu mostro para a mãe o tamanho do pipi, elas ficam impressionadas, porque realmente tem um pipi normal, porém essa gordura ali, ela acaba escondendo a cabeça não, escondendo o pênis, né, por completo. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é isso. Segundo, gente, que não basta você olhar e falar que o pipi é pequeno ou é grande. Existe uma tabela, né, que a gente olha, que a gente faz uma relação entre idade e o tamanho, para ver se está certinho. Porque às vezes a gente só olha, né, e fala, não, tá normal. Realmente, quando a gente vê muito, né, a gente acaba tendo uma noção do que tá normal e do que não tá. Mas pra gente ter certeza mesmo, tem que ser medido, tá? E é isso. Então, se for realmente outro problema, né,
que é muito difícil, a gente tem que investigar problemas hormonais, né, com a pediatra ou com a endocrinopediatra, para a gente descartar essas outras causas. Mas, assim, a maioria das vezes que essas crianças chegam para mim, o problema é o sobrepeso mesmo, tá? Então, não sei se é o caso do seu filho, não sei se ele é gordinho, se não é, mas se for, o ideal mesmo é procurar uma nutricionista para fazer realmente uma dieta adequada, né? E perder peso, que você vai ver que esse problema aí vai se resolver. E 10 anos, né, já começa a ser um pouco constrangedor para eles, né? Não sei a experiência que o seu filho tem, mas eu já peguei pacientes que, tipo, ficavam com vergonha porque o primo, né, tinha um pipi maior, mas o primo era bem magrinho, entendeu? Então, eles começam a fazer comparações. Isso aí, realmente, a autoestima deles fica lá embaixo, tá? Então, se tiver dúvida, se for isso, não, procura nutricionista. Se não for isso, procura especialista, né, para avaliar, para ver se é isso mesmo, se precisa de avaliação de outro especialista, né, às vezes do endócrino, tá bom? Aí ela falou que ele tem vergonha. Nessa idade é difícil, né, eles não terem vergonha, e é o que eu falei, eles começam a fazer comparações, né? Então isso é muito ruim, né? Eles ficam com a autoestima bem baixa. Pessoal, vocês têm alguma pergunta mais? Então eu vou finalizar a live, tá? Vai ficar salvo aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Compartilhem aí essa live, tá bom? Desejo aí para vocês uma ótima noite, tá? Fiquem com Deus. E até a próxima, né? A próxima segunda aí a gente tem live de novo e a gente vai falar sobre fimose, tá bom? Então, um abraço aí.